em especial sobre o casamento, sobre assuntos familiares, em breve falarei, ele resolve responder olhando para o Gênesis, olhando para o princípio. Então nós estamos vivendo hoje o Dia das Mães, estamos também vivendo hoje o mês da família, família Batista. Então eu acho que vale a pena a gente relembrar alguns princípios, algumas verdades sobre a família. Penso eu que o mês 5 agora, eu vou estar vez ou outra falando sobre família nos cultos de domingo. Gênesis capítulo 1, todos acharam? Eu quero ler com vocês os versículos 27, 28 e 29. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o animal que rasteja pela terra. Verso 29. E disse ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isto vos será para mantimento, para sustento. Se eu pudesse dar um tema à mensagem de hoje, eu queria que vocês ouvissem com muito carinho, com muita atenção, tudo que vai ser dito hoje. Eu daria um tema muito simples: 6 lições sobre a família. Isso quer dizer que a mensagem, ela terá 6 lições, e todas as lições serão sobre família. A primeira lição que eu aprendo olhando para o versículo 27. Você pode olhar novamente para o verso 27 comigo? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Primeira lição que eu aprendo, que família é um projeto de Deus. Não me recordo se já falei isso aqui, mas família não é uma placa de propaganda política. Família não é uma bandeira apenas religiosa. Família não é um partido, direita ou esquerda. Família é um projeto elaborado, planejado, arquitetado pelo Criador de todas as coisas. E o interessante é que a Bíblia, quando vai narrar em Gênesis capítulo 1, que Deus criou isso, que Deus criou aquilo, a Bíblia diz no finalzinho que tudo que Deus cria, e tudo era bom, Deus achava bom. Mas quando Deus concluiu a criação da família, o texto muda e diz: Deus achou aquilo muito bom. É bom demais a família. Eu gosto de dizer isso: a sua família, a minha família, a nossa família tem a digital de Deus. Deus criou tudo literalmente com sua palavra, mas quando Ele resolveu criar o homem, Ele usou as mãos ao pegar o barro. Então nós temos literalmente, melhor dizer, numa linguagem figurativa, literalmente não, as digitais de Deus na nossa família. Irmãos, nossa família não é um projeto falido. Sua família não é um projeto falido. É um projeto arquitetado e muito bem arquitetado por Deus. É por isso que você está aqui essa noite. Porque a sua família, a sua vida faz parte de um projeto arquitetado com Deus. Então não partiu do homem, não partiu da criatura o desejo de criar a família ou constituir a família, partiu do próprio Deus. Leiam comigo, por gentileza, o versículo 18 do capítulo 1 de Gênesis. Não, perdão, irmãos. Deixa eu só conferir, tá?
Abra aí capítulo 2, é só uma página seguinte, né? Versículo 18, capítulo 2, versículo 18. O que é que Deus disse quando viu o homem sozinho? Capítulo 18, capítulo 2, versículo 18, Gênesis. Acharam? O que é que diz a Bíblia? Disse mais o Senhor, não é bom que o homem... Então não foi o homem que percebeu que estava sozinho e disse, Deus, aí me dá uma mulher aí. Não foi a mulher que estava sozinha e disse, Deus, arruma um homem aí. O próprio Deus sabia que não era bom o homem nem a mulher, não era bom que ambos vivessem sozinhos. Então, irmãos, a primeira lição que eu aprendo, e eu tenho mais 5 lições para partilhar, é que família é um projeto de Deus. Deus planejou sua família, Deus apresentou o seu marido, Deus apresentou sua esposa, Deus lhe deu seus filhos, e tudo isso faz parte do plano de Deus para a sua vida. Há muitos que defendem a obra do acaso, que tudo foi criado por uma explosão. Eu creio num Deus que planeja, que escreve, que governa todas as coisas, e todas as coisas são sujeitas a Ele. Mas eu aprendo uma segunda lição, irmãos, e eu queria que vocês olhassem para mim e me ouvissem com muito carinho. O meu discurso não é preconceituoso, o meu discurso não é violento, o meu discurso simplesmente é um discurso bíblico verdadeiro, e é por isso que eu quero que vocês ouçam. A segunda lição que eu aprendo, observem para o versículo 27 do capítulo 1. Deus os criou, homem e... Deus os criou, homem e... Podem falar, irmãos. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e... Isso. Segunda lição que eu aprendo, o plano original de Deus para a família é a junção de um homem e de uma mulher. Eu vou repetir, por favor, com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. O plano original de Deus, ao constituir a família, ao criar a primeira família, era exclusivamente, e continua sendo exclusivamente, a junção de um homem com uma mulher. Eu não sou a favor da violência, eu não sou a favor da discriminação, eu não sou a favor do preconceito, eu não sou a favor nada disso, porque é antibíblico. Eu sou a favor do amor, mas um amor verdadeiro, conforme a Bíblia diz. Deus juntou um homem, Adão, e juntou uma mulher, com finalidades específicas. Se Deus criasse apenas 2 homens e os colocassem lá no jardim do Éden, nós não estaríamos aqui hoje. Se Deus criasse 2 mulheres e as colocassem lá no jardim do Éden, nós não estaríamos aqui hoje. Então o plano original de Deus é a junção de um homem com uma mulher. Isso é lindo, isso é perfeito, irmãos. Qualquer tentativa, sabe, qualquer esforço da sociedade, qualquer esforço da humanidade, qualquer esforço da política, da religião liberal, qualquer esforço para tentar encaixar um terceiro ser no plano original de Deus, o homem sofre, a mulher sofre. Deus não fez o homem para isso, a mulher para isso. Qualquer tentativa de deturpar o que Deus fez, traz sofrimento para a humanidade, traz sofrimento para a família. Versículo 27 do capítulo 2, perdão, versículo 22 do capítulo 2, versículo 22 do capítulo 2, acharam? E a costela que o Senhor Deus tomou, ou tomara ao homem, transformou-a numa e lhe a trouxe ao homem. Aqui, irmãos, nós temos a figura perfeita de Deus celebrando o primeiro casamento no jardim do Éden. Deus faz cair um sono pesado sobre Adão, coisa não muito difícil de fazer, o homem dormir é muito fácil. E Deus vai lá, tira uma costela e constrói, cria uma mulher, e diz a Bíblia, lhe a trouxe. Deus, como pai daquela mulher chamada Eva, conduz sua filha até o seu esposo, até o seu marido Adão, e ali Deus
num plano maravilhoso, cria a família e Deus pré-estabelece que o plano original dele é a junção de um menino, de uma menina, de um homem e uma mulher. Isso não é um discurso preconceituoso, irmãos. Isso é um discurso bíblico. Eu reitero, para ninguém cortar a pregação e lançar na internet, eu até reitero, sou a favor do amor, do cuidado, do carinho, não sou a favor do preconceito, mas eu quero deixar claro para vocês que o que Deus separou para a igreja, o que Deus separou para a minha vida, o que Deus separou para a sua vida, é isso aqui, a junção de um homem com uma mulher. E eu preciso falar isso como ministro do evangelho e como pastor da igreja local, preciso falar isso com muito amor e com muito carinho. Eu orei pelo ator da Rede Globo, que era um ator muito famoso, uma pessoa aparentemente de bem, eu orei por ele, eu orei pela família dele, já orei hoje pela família dele, tá? Eu não desejei a morte dele, pelo contrário, que ele tivesse um encontro com Cristo, mas ele não é um padrão para a minha família. Ele não é um padrão para o meu filho, para o Benjamin. Eu o amo em Cristo. Eu amo a família dele em Cristo. Mas eu não posso usá-lo como referência, porque a referência para minha casa, para o Benjamin, para a Rafaela, para a nossa igreja, é a Bíblia, é a junção de um homem com uma mulher. Eu não posso enaltecer, eu não posso engrandecer um homem que casou com outro homem que adotou duas crianças. Isso foge do padrão bíblico, irmãos. Não é isso que Deus quer para a nossa sociedade. Deus nunca desejou isso. Isso é bíblico. E eu preciso dizer isso para vocês. Eu sou a favor do ódio? Não. Teve um pastor aí que disse que desejava que o ator morresse. Coitado desse pastor que falou isso. Ele precisa se converter. Que eu tenho que desejar o melhor para o meu irmão, ainda que ele não seja cristão, desejar o melhor para ele. E se possível dar outra face. Mas eu também não posso levantar a bandeira e dizer que coisa linda. Não posso, irmãos. Eu não posso fazer isso. Porque o padrão pré-estabelecido por Deus no Gênesis foi a junção de Adão e Eva. Já hoje orei pela família. Já hoje orei pela família. Então, irmãos, até agora eu aprendo duas lições. Família é um projeto de... Vocês são tão espontâneas. Família é um projeto de... Quem foi que projetou a família? Foi Deus. Qual é o plano original de Deus para a família? Esses dias eu escutei um pastor dizer isso e eu gostei, eu vou reproduzir. E o meu tom não é agressivo, por favor, gente, não é essa a minha ideia aqui, tá? Ele disse, olha, pegue dois homens e coloque-os numa ilha. Pegue duas mulheres e coloque-as numa ilha. Volte 30 anos depois que não vai haver fruto, não vai haver crescimento, ali a sociedade se acaba. Então, é por isso que quando Deus criou o primeiro casal, Deus disse, multipliquem a terra, encham a terra. Nós só estamos aqui hoje por causa do plano original de Deus. Se Deus não fizesse aquilo, nós não estaríamos aqui hoje. Aí somos uma geração revoltada pelo que Deus fez, só estamos aqui porque Ele fez isso. Uma geração, sabe, que quer aceitar o inaceitável. Irmãos, mas eu quero ir para uma terceira lição. E eu espero que vocês me escutem com muito amor e com muito carinho. Eu estou no mês da família. Hoje é dia das mães. E para nossa mãe nos trazer ao mundo, foi uma junção entre a nossa mãe e o nosso pai. Esse é o padrão original de Deus. Mas o texto continua, o texto que eu li com vocês, Gênesis 1, capítulo 1, versículos 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Aí pula aí para o versículo 29, e disse Deus, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície da terra, e todas as árvores que deem fruto, que dê semente, e isso vos será para mantimento. Terceira lição que eu aprendo, sua família
é abençoada por Deus e sustentada por Deus, amém? Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar, primeiro eu vou falar sobre sua família ser abençoada por Deus, amém? Sua família tem a bênção de Deus, você já é abençoado, você já é abençoada, seus filhos são abençoados, seu esposo é abençoado, você, minha irmã, é abençoada, amém? A música de Nani Azevedo que diz, eu não correrei atrás de bênçãos, pois eu sei que elas vão me alcançar, é justamente isso que diz o texto. Eu não preciso sair correndo atrás de bênção, minha família já tem a bênção do Senhor. Quando se respeita o plano original dele, a família tem a bênção dele, mas não apenas a bênção dele, mas o sustento dele. Quando Deus criou as árvores e elas começaram a dar frutos, Deus disse, isto que eu estou criando é para sustento da família. Eu sei que cabe a responsabilidade sobre os ombros do homem, também da mulher para o sustento da sua casa, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, quem sustenta a sua casa é Deus, amém? Quem lhe deu saúde foi Deus, quem lhe deu emprego foi Deus, o salário que você recebe foi Deus, tudo isso vem de Deus, Ele que sustenta. E ai de você se Ele não tivesse sustentado, ou se não estivesse sustentando sua casa. Ai de nós, se Deus não tivesse desde o Gênesis preparado previamente o sustento necessário para que eu comesse, para que você comesse. Deus criou o homem e a mulher e Deus disse, vai passar fome naí e eu não vou dar uma comida, foi isso? Não, Ele providenciou, claro que o pecado trouxe um monte de coisa ruim. 3 lições, eu vou para a quarta. Primeira lição, família é um projeto de Deus. Segunda lição, o plano original de Deus para a família é a junção de um homem e de uma mulher. Só não enxerga quem não quer, irmãos. A minha Bíblia, a Bíblia católica, toda a Bíblia vai falar isso aqui que eu estou dizendo, toda ela. Toda ela. Terceira lição, sua família é abençoada. Você tem a bênção de Deus. E Deus fez questão de reiterar. Viu, Giba? Deus fez questão, lá em Abraão ele disse, através de você ou por intermédio da sua família, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus já havia abençoado no Gênesis e apenas reitera a bênção por intermédio da família de Abraão. Você já é abençoado demais, você já é abençoada demais, você tem acima do que precisa e do que merece, amém? Nós temos sim, irmãos. Ou o corpo não é mais do que a comida, do que a vestimenta, ou a vida não é mais do que a comida. Isso é bíblico, viu? Está na Bíblia, tá? Eu quero ir para a quarta lição, irmãos. Eu queria agora pular para o capítulo 2, posso? Porque a Bíblia, ela narra 2 vezes a criação do homem e da mulher, da família, no capítulo 1 e no capítulo 2, tá? Capítulo 2, eu quero ler com vocês 2 versos, 24 e 25. Por isso... Capítulo 2 de Gênesis, por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois o que, irmãos? Tornando-se os dois o que? Uma só carne. Olha que coisa linda, irmãos. Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eu aprendo uma quarta lição aqui. Família é indissolúvel, ponto final. Eu vou tratar esse assunto com vocês. Família é indissolúvel, ponto final. Mas eu queria continuar. A família que é indissolúvel, essa família ela deve ser um lugar de proteção, de intimidade e de prazer, de alegria. A família, ela deve ser um lugar de proteção, intimidade, prazer, alegria. Pastor, me prove isso no texto. Provo, vamos por etapa. Primeiro, ambos deixam pai e mãe e se tornam uma só carne. O que é se tornar uma só carne? É muito simples. Eu já falei isso aqui. Duas folhas A4, 2 folhas de ofício. Pegue-as, coloque cola, fixe uma na outra. Deixe lá por meia hora, 1 hora no sol. Depois tente fazer o quê? O que é que vai acontecer?
pedaços de um vai sair no outro. Sabe o que Deus quer dizer aqui? Família é indissolúvel. Família não é para separar. O que Deus uniu não separe o homem. Pastor, mas acontece. Acontece. E por que acontece, pastor? Eu vou dizer muito simples. Lá no Novo Testamento perguntam a Jesus: por que Moisés deu carta de divórcio? E Jesus disse: no princípio, quando eu criei homem e mulher, eu não criei para que eles se separassem. Mas isso acontece por causa do pecado, da dureza do coração do homem. Está a mulher em casa, apanhando pelo marido todos os dias, e ela vai ficar naquele jugo desigual o resto da vida. O pastor de vocês é a favor da separação? Não, não é. Não é, porque é bíblico. Mas Jesus respondeu: por que acontece isso? E acontece, irmãos, acontece porque o marido vai embora, deixa a família. Acontece porque a esposa vai embora, deixa o marido. Acontece por isso, mas foi para isso que Deus criou o homem e a mulher? Foi? Não foi. Mas acontece. Pastor, e agora aconteceu? Agora você precisa ter cuidado para não errar de novo, né? Agora tem que ter cautela para você não errar de novo. Ter paciência, ter calma. Porque, irmãos, tudo tem a ver com a escolha inicial. Tudo tem a ver com a escolha, sabe, logo no início. Se eu observei a Bíblia ao escolher, né? E até há aqueles que a gente escolhe observando a Bíblia, mas quando casa descobre que é outra pessoa. Esses aí são os fingidos, né? Os crentes, ou crentezinhos sem futuro. Então, irmãos, é simples. Jesus resolve a situação. Olha, quando Deus fez o homem e a mulher, Deus não fez para separar. O casamento é indissolúvel. Mas por que acontece separação? Por causa da dureza do coração do homem, por causa do pecado. Só por isso acontece. A culpa não é de Deus. Irmãos, a Bíblia, ela não é fácil de se entender. Até porque Deus soberano tenta se revelar a nós limitados. Então tem coisas que não dá para a gente conseguir ter a clareza. Mas tem coisas que são tão fáceis de se entender. A separação acontece por causa do pecado, não porque Deus criou. Simplesmente por isso. Mas não foi para isso que Deus fez o homem e a mulher. Não foi. Então, quarta lição que eu aprendo: o casamento é indissolúvel. Mas o casamento deve ser um lugar de proteção, intimidade e paz. Observem comigo que ambos, homem e mulher, estavam o quê? Sem roupas, né? Estavam o quê, irmãos? Vocês estão com vergonha? Vocês tomam banho de roupa, é? Quem toma banho de roupa aqui? Não toma. Nem Benjamin toma banho de roupa mais. Eu nunca tomou, né? Sei lá. É a idade. Sabe o que significa essa nudez, Ilma? Significa intimidade. Significa ausência de pecado, de vergonha. Significa proteção, prazer, intimidade. Significa paz. Os dois, eles não precisavam esconder nada um do outro. É por isso que quando eles pecam, quando eles caem, a primeira coisa que eles fazem ao ouvir a voz de Deus, quando Deus fala: Adão, Eva, o que é que vocês fizeram? Deus chamou Adão, tá? O que é que você fez, Adão? Eles se escondem. Então a ideia aqui de estar nu é justamente esse lar construído com intimidade, com paz, com proteção, sabe? Não tem que se vergonhar um do outro, não. Apesar que eu sei que o irmão não está tão mais bonito, a irmã não está tão mais bonita, mas não tem que se vergonhar, não. Eu quero ir para a quinta lição, irmãos. Eu queria agora ir para o capítulo 3. Capítulo 3 vai narrar agora a queda da família. Deus criou a família, sua família é um projeto de Deus, amém? O plano original de Deus é a junção de um homem e de uma mulher, amém, irmãos? Sua família já é abençoada, você não precisa correr atrás de bênção não, você já tem a bênção de Deus. Ele abençoou sua família e Ele sustenta a sua família, amém? O trabalho que você tem foi Ele que deu, o sustento que você tem foi Ele que deu, a casa que você tem foi Ele que deu, mesmo sendo alugada, Ele que deu, foi Ele que deu. Quarta lição: a família é indissolúvel. O que Deus uniu não separe o homem faz isso pela dureza do coração. E essa família deve ser um lugar de proteção, de intimidade, de paz, de prazer. Não ter vergonha um com o outro, se abrir, conversar. Eita, é bom demais, gente. Ultimamente eu tenho mais dormido do que conversado, mas eu vou voltar a fazer isso, viu, Rafaela? Quinta lição:
capítulo 3. Mas a serpente, capítulo 3, versículo 1. Serpente aqui diz respeito ao diabo, tá, irmãos? O diabo, ele usou a serpente como álibi para poder falar com a mulher. Me impressiona a mulher não ter se assustado quando ouviu uma serpente falar. Porque se eu escuto qualquer bicho falar, eu corro. Aí eu fico em crise. Será que lá já falavam? Eu creio que não. Eu creio que não falavam, tá? A mulher bate um papo ali, um diálogo tranquilamente. Apesar também que não é difícil mulher falar. Ela fala sozinha até também, né? Fala com a parede, com o prato. Mulher fala, ela gosta de falar. Isso não é pecado, não é errado não. Ela gosta de falar. Não é, Germana? Mais ou menos. Mas fala, não fala sozinha? Fala ou não fala, irmãs? Eu sei que fala. Esse dia eu parei e disse, não, a mulher estava falando sozinha. Eu achei que era o telefone ligado. Não, ela estava falando sozinha mesmo. E eu baixei o ouvido e disse, meu Deus. É assim mesmo. Acontece. Ela estava conversando aqui. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Mentira, Deus não falou isso. Deus disse para ela que ela podia, Deus disse para Adão que ele podia comer toda a árvore, menos a árvore de conhecimento do bem e do mal, que era o pecado, tá? Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim desse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, porque se um dia que você fizer isso, você vai morrer. Estou traduzindo. No dia que você comer, você morre. E aqui vocês sabem da história, lembram da história? O que aconteceu aqui? A mulher pega, come e dá para quem? Para o marido. E os dois pecam, os dois falham. E ali está o projeto de Deus, arquitetado por Deus, correndo o risco de falir. Tudo que Deus criou, o diabo tentou fazer o quê, irmãos? Destruir, introduzindo o quê? O pecado. É por isso que você me pergunta, pastor, porque todo culto o pastor dá uma pinceladazinha no pecado? Porque o pecado destrói a humanidade. Porque o pecado fez o nosso Salvador morrer por nós. Nosso Salvador morreu por causa dos nossos pecados. Porque o pecado é mais grave que o câncer. Porque o pecado é o que causa a separação entre o homem e Deus. E o que é pecado? É tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus. Então Eva e Adão, eles desfrutaram do pecado. Eles colocaram na mesa da família deles o pecado. E eles comeram do pecado. Quinta lição que eu aprendo. O diabo sempre atacará a família com suas mentiras. O diabo sempre atacará a família com suas mentiras. Ele chegou para Eva e disse, Eva, pode comer, não é conversa de Deus. Deus está mentindo para você. Pode comer porque não vai dar nada de errado. E não é isso que o diabo faz hoje? Vai, tem um caso com ela, é só uma noite. Tem um caso com ele, é só uma noite. Vai, manda uma mensagem, faz uma ligação, mas é só aquele momentozinho, vai passar. Ou vocês acham que o diabo só fala isso nos meus ouvidos? Eu quero crer que não. Eu quero crer que o diabo não fala isso só para mim não. Eu quero crer que ele fala, ele continua mentindo, vai, ninguém vai saber. É só por um momento, é só por uma noite. É rapidinho. Vai lá, aproveita. Ele continua fazendo isso, vai, se relaciona, vai menino com menino, vai menina com menina, é só um pouquinho, não tem problema. Ele está mentindo, destruindo tudo aquilo que Deus construiu. E ele está usando o que? A mentira, a sagacidade. Ele quer destruir a nossa família, ele quer destruir a nossa casa, ele quer destruir a nossa igreja, ele quer destruir a sociedade. É por isso que todos os dias, ou quase todos os dias, a gente vê uma lei nova aí para destruir a família. Isso é uma tentativa do diabo, irmãos, de desfazer o que Deus fez. E eu digo para vocês que ele não vai cansar de fazer isso. Deus fez uma reunião no céu. Está lá no livro de Jó isso que eu estou falando. Pode ler o livro de Jó, os primeiros capítulos. E Deus fala com o diabo que estava ali no meio daquela reunião. E Deus pergunta ao diabo, o diabo estava fazendo o quê? Sabe o que ele diz? Estava fazendo o quê o diabo? Rodeando a terra. Rodeando, fazendo o quê, irmãos? A Bíblia diz que ele brama como um leão, não é isso? E ali é um leão faminto.
querendo pegar só alguém de vacilo para dar o bote e matar, pegar na jugular e acabar com a família. É isso que ele está fazendo todos os dias. Ele não vai cansar de fazer isso, mas ele é um derrotado porque Jesus venceu ele na cruz. Ele é um derrotado, é um fracassado. Ele vai tentar, ele vai fazer de tudo para destruir a nossa casa, a nossa família, mas nós somos mais que vitoriosos, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Nós temos Jesus. Então, por favor, não brinque com o pecado. Por favor, não coloque como é que se chama quando você vai no restaurante? Num cardápio da sua família pecado. E o diabo vai ficar introduzindo. Vai, coloca isso no teu casamento. Isso é bom. Eu não sei se eu posso contar. Se eu não puder, Davi vai me perdoar, viu, Davi? Davi, esposo da Luana. Eu vou contar, Davi, depois a gente se acerta, viu? Não tem nada a ver com ele não, viu, gente? Por isso que eu vou contar. Ele está trabalhando, como qualquer outro cidadão, tá? E ele me confidenciou, pastor, eu fiquei tão triste esses dias, porque eu peguei o meu veículo e fui atender uma demanda. E nessa demanda, eu precisei conduzir algumas pessoas a um determinado local. E era um trio. Já entenderam, né? Era um trio. 2 meninas e um menino. Ele disse, pastor, eu fiquei tão mal, porque aquilo é tão natural, aquilo é tão simples. Nada mais é do que o diabo introduzindo outro elemento no casamento que não precisa estar lá. Nada mais é do que o diabo deturpando e mentindo para o povo, e o povo está acreditando, em busca do prazer, em busca da felicidade. Não vai achar felicidade só em Cristo Jesus. Plenitude de vida só em Cristo Jesus. Pode procurar, Salomão experimentou de tudo. Salomão bebeu, Salomão se prostituiu. Irmão, Salomão teve um bocado de mulher. Quando termina a vida, o que é que ele fala? Vaidade, tudo é vaidade. É correr atrás do vento. É oco, é vazio. Irmãos, eu quero finalizar, que eu não quero terminar a mensagem falando da destruição da família, não é esse meu intuito. 5 lições. Família é um projeto de Deus, amém? Cuide da sua família, cuide do seu esposo, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos. Foi Deus que deu, amém? Segunda verdade, segunda lição, o plano original de Deus para a família é a junção de um homem e de uma. É simples, gente, eu não estou forçando o texto, não sou preconceituoso, não sou. Já falei para vocês que num dos acampamentos da igreja que eu participei lá em Pernambuco, não sei se eu contei isso, eu fiquei hospedado com 2 homossexuais, e passei 3 dias hospedado com eles 2, e por muitas vezes as pessoas da igreja achavam que eram 3 homossexuais, eu era o terceiro. E, sério, no final do acampamento, eu tive uma conversa com os 2, e eu disse assim, vinha cá, eu não vou perguntar se você quer entregar a sua vida a Jesus, e o pastor Wagner, nem eu vou perguntar, porque vocês perceberam o que é o amor cristão. O amor cristão não é preconceituoso, mas também não passa a mão na cabeça, dizendo que o errado está certo. Não, fala a verdade, Deus não criou você para isso. Sabe o que os 2 disseram para a gente, eu e o pastor Wagner? Nós hoje descobrimos o que é o amor cristão. O Embley ficou conosco 3 dias, ele em nenhum momento tratou a gente com indiferença, em nenhum momento tratou a gente com isso, mas ele também não mentiu para a gente. Ele falou que nós estávamos em pecado, que não era aquilo que Deus fez para a gente. E um disse, eu quero entregar minha vida a Jesus. E o outro disse, não, eu não quero entregar a vida a Jesus, eu quero continuar assim. Mas eu sei que o que eu estou fazendo é errado, e eu sei que isso vai me levar para o inferno, mas eu quero continuar assim. Eles tiveram consciência. Sabe, irmão, ser crente não é passar a mão por cima da cabeça, não. Sabe por que as igrejas estão assim do jeito que estão? Todos os dias um escândalo novo. Sabe por que a nossa convenção ou outras convenções? Porque o povo vê o pecado e passa a mãozinha, e acaricia o pecado e ainda acha bonito. Vou finalizar. A família caiu, a família pecou. A família foi atacada pelo diabo e eles ficaram distantes. E muitos teólogos defendem o seguinte,
que aquela imagem, Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, não é isso? Muitos teólogos defendem que essa imagem, essa semelhança, tudo foi deturpado por causa do pecado. A afeição do homem, da mulher, a afeição se perdeu. O homem agora está distante de Deus. E é verdade, Paulo diz isso, todos pecaram e estão o quê? Destituídos, distantes. Agora a família está sem solução, acabou. Mas a minha Bíblia diz que Deus se fez carne. A minha Bíblia diz que Jesus se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz e devolveu a imagem e a semelhança de Deus. A sexta lição que eu aprendo, a família cristã, a família que tem Cristo como Salvador, a família que deixa Cristo governar, carrega a imagem de Deus na era presente. Aquilo que o pecado destruiu no Éden, Jesus conquistou na cruz, amém? Por um homem entrou um pecado no mundo, mas por um homem veio a salvação, que é Jesus. Quando o diabo olha para a minha família, quando o diabo olha para a sua família, ele agora enxerga Jesus, amém? Quando o diabo olha para a minha vida, olha para a sua vida, para os seus filhos, ele agora enxerga o sangue de Jesus. E ele diz, nesse eu não posso mais tocar, nessa eu não posso mais tocar, porque ele foi lavado pelo sangue de Jesus, porque ela foi lavada pelo sangue de Jesus, essa família pertence a Jesus. 14 anos quando eu me converto, acho que final do mês, pastor Wagner vai estar aqui. Pastor Wagner foi o pastor que pregou quando eu tinha 14 anos, nós queremos fazer um congresso da família, eu queria convidá-los para que eles viessem aqui, ele contasse um testemunho de traição, mas também de restauração. Jesus transformou a vida do pastor Wagner, e eles pregaram quando eu tinha 14 anos de idade, e eu aceitei a Cristo como Salvador, eu entendi o plano da salvação. E quando eu estava na porta de casa, minha mãe estava tendo uma possessão demoníaca, minha mãe. Tá? Eu não fui para uma igreja universal, eu não fui para outra igreja para presenciar isso. Na minha casa, no meu lar, minha mãe tendo uma possessão demoníaca. E eu sem saber orar, eu sem saber falar com Deus, já não sabia nem o que falar, tinha acabado de me converter. Mas eu lembro que eu falei uma coisa, Deus, se o Senhor mora dentro de mim, se o teu Espírito está aqui dentro, se eu fui lavado com o teu sangue, que aquele demônio, quando me olhar, ele não me veja, mas ele veja o Senhor. Lembro que só foi essa oração que eu fiz. Eu pedi para meu irmão acessar, não sei se ele está assistindo com minha mãe. Aí eu entrei na casa e vi minha mãe nesse clima tenebroso de possessão demoníaca, e ela estava falando um monte de coisa lá. E ela apontou para minha tia, acusou, apontou para o meu irmão, acusou, apontou para o meu tio, acusou. Quando ela virou para falar comigo, ela disse, você eu não posso tocar, porque você é lavado pelo sangue de Jesus. Ela disse, você eu não posso falar nada, porque você foi lavado pelo sangue de Jesus. Foi minha mãe, gente. E eu sabia que não era minha mãe que estava falando. Naquele momento foi minha primeira experiência. Eu coloquei a mão na cabeça da minha mãe e disse, demônio, saia da minha mãe. Naquele instante minha mãe voltou ao normal. E perguntou, o que é que está acontecendo? Eu digo, nada mãe, depois eu lhe explico e prego o evangelho para você. Sabe, irmãos, quando nós permitimos Jesus governar a nossa casa, a nossa família, o diabo olha para nós e ele enxerga o sangue de Jesus. Então aquilo que o diabo tentou fazer lá no Éden, Jesus conquistou na cruz. E a minha pergunta é muito simples, eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente. Eu não vou chamar ninguém para se levantar e vir aqui à frente, eu não faço isso. Mas aí onde você está, na sua casa ou aqui, você quer que Jesus governe sua casa? Você quer que o diabo olhe para você e enxergue o sangue de Jesus? Você quer que a Bíblia se cumpra na sua casa, que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Que Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados? Você quer que a sua família seja diferente? Entregue sua família ao Senhor Jesus hoje à noite. Você não vai vir aqui à frente não, eu vou orar onde você está. E você vai dizer, Jesus, eu entrego a minha vida, o meu coração ao Senhor. Senhor, eu entrego minha família ao Senhor, eu não quero mais que ninguém governe minha casa, eu quero que Jesus governe minha casa, porque só Ele morreu na cruz, só Ele ressuscitou, e só Ele voltará para buscar a minha família, só Ele fará isso. Eu participei da catequese na igreja católica, irmãos, aprendi algumas coisas lá, mas depois quando eu fui conferir a Bíblia, eu fui ver que só há salvação em Cristo Jesus, eu resolvi entregar a minha vida a Jesus, eu resolvi decidir, sabe, Deus, a partir de hoje minha vida é sua, Senhor, eu quero ter uma comunhão agora íntima, eu e o Senhor,
Não tem sido fácil. Eu peco ainda, eu falho ainda, negligencio em especial na minha casa, no meu lar. Mas eu quero orar com você. Você está em casa, você está aqui essa noite, você deseja entregar a sua vida a Jesus. Você vai orar. Eu queria que todos fechassem os olhos, por gentileza. Repita em voz baixa, só para que Deus possa ouvir o que eu vou falar. Se você quer entregar a sua vida para Ele, se você quer entregar a sua família para Ele, seus filhos para Ele, se você quer que Ele governe a sua vida, a sua casa, diga o que eu vou dizer, em voz baixa para ninguém ouvir. Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor morreu por mim, eu acredito que o Senhor purificou os meus pecados, eu te entrego a minha vida para que o Senhor governe, e eu entrego a vida da minha família, e eu quero falar como Josué falou: eu e minha casa, a partir de hoje, serviremos ao Senhor. Continue de olho fechado, de olhos fechados. Ninguém vai abrir, por gentileza. Quem está aqui em cima também vai fechar os olhos. Ninguém vai abrir, tá certo? O pessoal de mídia, da equipe, todo mundo de olhos fechados. Eu vou só perguntar: alguém fez essa oração? Só levante a mão assim, bem devagarinho. Não vou lhe chamar aqui à frente não, só para saber. Amém, meu irmão. Pode baixar. Amém, amém. Glória a Deus. Alguém mais fez essa oração essa noite? Levante a mão só para eu ver. Só eu que vou saber, tá? Amém, amém. Deus seja louvado. Vamos louvar a Deus? Deus falou com você? Falou comigo também, irmãos.